Você não precisa ter medo da inteligência artificial. Se você é médico, advogado, especialista em alguma área, mentor, consultor, esse vídeo é para você. Por que que a inteligência artificial está mudando o mundo rápido demais? Já se deparou com a mudança da inteligência artificial aí na sua profissão? Esse vídeo é para você. Então fica comigo até o final. A inteligência artificial, na verdade, ela consegue fazer muita coisa realmente. Por isso que às vezes o especialista entra com esse impacto lá na profissão. Ela consegue resumir, ela consegue fazer apresentações incríveis, consegue fazer documentos, criar contratos, consegue fazer muita coisa operacional principalmente. Mas a inteligência artificial, ela não viveu 20 anos de consultório, ela não viveu 20 anos lá numa audiência, ou indo no fórum, ou fazendo todo o processo, por exemplo, que tem na área do direito. Ela não viveu 20 anos de erros, acertos, tomada de decisão, e esse é o grande diferencial que muitas vezes a gente não para analisar. E é exatamente por isso que o especialista não deveria estar com medo da inteligência artificial. Na verdade, o especialista deveria pensar sobre como ele vai fazer o trabalho dele a partir de hoje e não se tornar um especialista comum, que esse é o grande desafio, você não ser um especialista genérico. E hoje eu vou te mostrar como que a inteligência artificial está impactando o mercado, por que muita gente boa está perdendo valor e como que você pode usar isso a seu favor para se tornar mais relevante na sua profissão e não menos. Então vamos lá, vamos entender um pouco sobre o problema que está hoje no mercado. Hoje a inteligência artificial ela não é uma tendência, ela já é uma infraestrutura, não é mais se eu vou usar, é como eu vou usar. Hoje tem um estudo que diz que o Fórum Econômico Mundial mostra que metade dos empregadores já estão pensando em reestruturar todos os seus negócios. 77% já mostra que querem requalificar as pessoas e 41% já estão pensando em substituir as tarefas repetitivas. Assim, né, substituir as pessoas assim que as tarefas repetitivas forem padronizadas. O que significa isso? Automação. Então, todas as tarefas repetitivas, tudo que é padronizado, tudo que é igual operacionalmente vai ser substituído. Se eu faço algo que é padrão, que eu faço todos os dias, isso já está acontecendo. E não é só lá no Vale do Silício, é em todo o mundo. Aí na sua profissão, onde você está trabalhando, isso já está acontecendo. Só em 2025, o setor de tecnologia anunciou mais de 154 mil demissões, todas ligadas à inteligência artificial. Ou seja, a inteligência artificial ela não é mais uma previsão, ela é um fato, ela já está redesenhando o mercado. E aqui entra a dor mais importante do especialista. Você passou anos acumulando conhecimento, estudando pra caramba, né? Ficou numa faculdade 16, 7, 10 anos e o mercado hoje, no momento atual, não paga mais para conhecimento solto. Acabou isso. O conhecimento que você tem, que você levou lá na faculdade, ele está disponível na palma da mão. Ele está disponível na palma da mão do cidadão comum, né? Você abre um chat GPT ali e pergunta por que o remédio X é para tal, ele já vai te responder na hora. Ana, aí você vai me perguntar agora, né? Mas ali não é confiável, né? Um médico, obviamente, ele tem outra visão sobre aquilo ali. É muito raso o conhecimento. E aí é que tá o pulo do gato. Nesse vídeo eu vou te mostrar alguns detalhes bem importantes sobre isso, então vamos entender exatamente o que é confiável, o que não é confiável, o detalhe que tem essa coisa do confiável. Então deixa eu te falar a coisa mais importante que você vai ouvir agora nesse vídeo. A inteligência artificial, ela não tá eliminando a experiência. Na verdade, a inteligência artificial está eliminando uma experiência não estruturada ou um conhecimento não estruturado. Mas do ponto de vista de experiência, ela não consegue substituir, porque a experiência sozinha não escala. E a experiência escondida aí dentro da sua cabeça também não escala e não serve para muita coisa. Porque o que vale hoje quando a gente fala de inteligência artificial? Vale a sua experiência estruturada, a sua opinião literalmente sobre algo que a inteligência artificial não vai poder trazer dentro desse contexto, porque ela sabe tecnicamente e teoricamente. Ela sabe como experiência? Não, ela não sabe. Agora, dentro da sua cabeça, e isso sem colocado numa estrutura, não vai valer para nada também. Por quê? Porque você não está fazendo uma percepção do seu negócio, né, do seu conhecimento de uma maneira estruturada. Você está fazendo exatamente igual à inteligência artificial. Você está dando respostas óbvias. E as respostas óbvias
óbvias hoje estão no acesso comum para qualquer cidadão. É como você ter um ouro enterrado no quintal. Você tá rico, mas não serve para nada, porque você não usa. É exatamente assim que funciona o conhecimento hoje, mais a experiência. Então, o que significa isso? Só para a gente entender aqui, na medicina hoje, nós temos um estudo da AMA que diz o seguinte: 81% dos médicos já estão usando a inteligência artificial para uso de tarefas operacionais, para estudos clínicos, para relatórios, já está colocando a inteligência artificial para fazer tarefas operacionais. Quer dizer que a inteligência artificial é um médico, ela virou médica, ela virou um médico? Não, quer dizer que o médico usa a inteligência artificial para força-tarefa, tarefas operacionais que não precisam, é repetitivo, não precisa do olhar clínico dele, ele precisa só de um relatório clínico. O olhar clínico é dele, ele que faz os ajustes. No direito a mesma coisa, né? Existe um estudo da Futuro Professional de 2005 que fala que no direito os advogados já estão liberando, na área jurídica, já estão liberando mais de 240 horas por ano de um advogado só com inteligência artificial. O que significa isso? É menos horas de trabalho de análise processual, aquela análise processual de um advogado que ele tem que ficar lá fazendo uma tarefa repetitiva, que é muito mais fácil você colocar lá num robô, né, num assistente, ele faz a análise do relatório, já te diz quais são os riscos do processo, né? Tô dando um exemplo aqui, os riscos, os acertos, os pontos frágeis, as brechas, porque direito tem muita brecha. Então ele já te traz alguns pontos importantes. E o profissional, na verdade, ele entra como? Ele entra com a tomada de decisão. Então, divisão mesmo que a gente precisa ter aqui é entender aonde que a inteligência artificial hoje está trazendo essa força-tarefa, onde que ela está diminuindo. Então, o ponto aqui é, a inteligência artificial ela já está diminuindo e substituindo, literalmente, o trabalho que era cansativo, um trabalho operacional, um trabalho repetitivo que a gente tem que fazer todos os dias e que eu tenho certeza que quando a gente faz isso durante 20 anos, a gente quer que alguém faça. Por isso que a gente contrata secretária, por isso que a gente contrata assistente, e isso já está sendo substituído pela inteligência artificial. Um relatório feito pela HubSpot tem um estudo que diz que 80% dos profissionais de marketing já usam a inteligência artificial para criar conteúdo. Você já deve ter ouvido falar isso em algum lugar. E 70% ou 75% usam a inteligência artificial para a produção de mídia, que é basicamente isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de conteúdo e mídia. Então, eles têm uma frase muito forte que diz o seguinte: a inteligência artificial é a base, não é mais um diferencial. O que significa isso para o especialista? Não é que a inteligência artificial sabe demais, é que a inteligência artificial tornou comum o que antes parecia você se tornar um profissional diferenciado. Antes eu era diferenciado porque eu sabia mais coisas, eu sabia coisas que outros profissionais, outros colegas não sabiam. E hoje a inteligência artificial colocou todo mundo no mesmo balaio. Hoje você, o seu colega e o robô ali do lado sabe a mesma coisa, porque tá fácil de acessar essa informação. Esse conhecimento que você tinha porque você fez um curso de especialização, alguma outra coisa que estava muito difícil de acessar, às vezes umas especializações extremamente desafiadoras ali que não tem acesso a todo mundo. Hoje a inteligência artificial tem esse acesso, ou seja, esse conhecimento, essa informação está aberta não só para você, mas também para um colega seu que pode pagar ali alguma coisa a mais e ter uma informação a mais. E é por isso que tem muita gente boa, né, muito especialista bom tá começando a sentir essa coisa estranha que a gente fala, ou essa, né, tem essa fala comum, que é eu sei muito, eu tenho muito conhecimento, mas parece que isso não tem valor nenhum. Você não tem essa sensação? Nossa, eu estudei muito, eu sei muito, mas isso não tem valor mais, né? Isso tá aberto. E por que isso? Porque se você vende conhecimento, o seu valor já tá caindo. Se você vende informação, o seu valor cai. Se você vende conhecimento genérico, então nem se fala, o seu valor cai muito. Você não tem a percepção de valor do mercado, porque isso não é mais um diferencial. Já traduzindo aí essa pesquisa da HubSpot. Então, o que a IA está fazendo hoje? Ela está separando o mercado em dois grupos. O grupo que sabe muito, que tem muito conhecimento, mas tem muito esforço, né? Tem muita opinião, muito esforço, mas não consegue escalar. E o outro grupo que pega todo esse conhecimento, toda essa experiência, estrutura e transforma isso em ativo,
que tem muito valor de mercado, e aí muito valor, inclusive, de negócio, né? Isso vale milhões quando você estrutura o seu conhecimento aí no futuro. Então, hoje, quem continua só sendo um especialista genérico, ele acaba competindo com velocidade e tecnologia, e isso é humanamente impossível, gente. Não tem como a gente competir com isso, é muito importante a gente aceitar isso. E quem é um especialista que estrutura o conhecimento, ele acaba avançando no mercado e acaba se diferenciando. Então, o profissional diferenciado, ele é um profissional que usa método, que ele usa a estrutura para embalar, empacotar o conhecimento e levar para o mercado de uma maneira diferenciada. Então vamos lá, vamos entender qual é o caminho prático para a gente não virar refém da inteligência artificial e parar com esse medo de que a inteligência artificial vai tomar conta de todo mundo e todo mundo vai ser substituído. Vamos lá. Primeiro, este é o primeiro passo, sei lá, a primeira coisa que você tem que pensar. Coloca a inteligência artificial para trabalhar para você. Deixa a inteligência substituir a base, que é a operação de fato. Tudo que é operacional é repetitivo, faz todo dia, seja um relatório, seja um processo que é igual para todo mundo, uma minuta que é tudo a mesma coisa, né? É, mas não é, né? Tem várias coisas, mas enfim, você entendeu. Coloca a inteligência artificial para trabalhar para você. Faz isso com você mesmo, você vai ver que vai diminuir aí no mínimo uns 30% do seu tempo, você já vai liberar só saindo do operacional. Aí vem a segunda coisa. O que é essa segunda coisa que você tem que pensar e executar? Gasta a sua energia com o que tem critério. O que é isso? É análise mesmo. Usa a sua energia para tomadas de decisões, para análise mais refinada, para um olhar mais clínico, algo que precisa da sua reflexão, do seu pensamento, da sua experiência como base, que você sabe que X, Y, Z vai resultar a tal coisa, que não está no livro teoricamente, porque aqui tem toda uma diferença quando você usa a sua experiência. Numa inteligência artificial, se você coloca lá, vou usar o ChatGPT como um exemplo porque é comum a todos, né? Mas existem várias. Mas se você coloca lá pedindo uma pergunta sobre faço isso ou faço aquilo, me sugira alguma coisa, ele vai te responder lá opção 1, opção 2 e opção 3. Isso, a inteligência artificial, ela tá programada para concordar com você. Então, quando a gente fala gasta a tua energia para dar a opção qual? A opção 7. Não é nem a opção 1, nem a opção 2, nem a 3, é a 7. O seu olhar clínico, ele tem que levar o cliente, o paciente, o especialista, sei lá, quem que você vai atender, para um outro nível de visão. Ele tem que entender que você sabe que nem a opção 1 e nem a opção 2, elas são viáveis. Elas até podem ser viáveis, mas elas não vão dar certo. Agora, tem uma quarta ou quinta opção aqui que eu sei que funciona e é muito importante você fazer por aqui, porque essas outras duas aqui não vão dar certo. É para isso que você vai usar o seu olhar, para dizer para a pessoa o seguinte, não é por aí, tá errado. Você tem que se posicionar aqui. É uma opinião muito importante. E os especialistas têm muito medo de se posicionar. Isso é um problema muito sério, né? Mas é um papo para um outro vídeo. Vamos lá. Qual que é a terceira coisa aqui que a gente precisa trabalhar, pensar e executar como especialista? É você transformar a sua experiência em uma metodologia de fato. O que significa isso, Ana? É parar de vender execução. E eu tenho certeza que você vende execução, né? Você vende aí como sair da ansiedade, né? Como curar a ansiedade, como resolver um problema de um cliente, sei lá, XPTO. Então você vende o tempo todo uma execução. E aqui é onde a gente sai desse passo, né? Porque você já fez os dois primeiros e aí você para de vender execução, transforma isso numa metodologia que é literalmente a forma que você faz, que é totalmente diferente, tanto da inteligência artificial quanto dos concorrentes do mercado. Então, essa forma que você faz, ela tem aí 20 anos de estrada, 15 anos, 10 anos, não sei qual é a sua experiência, mas ela tem uma forma completamente diferente e tem a sua experiência. Anota essa palavra porque você vai precisar dela, que é isso que faz você se tornar um profissional diferenciado no mercado. Porque quando você transforma a sua experiência em metodologia, a inteligência artificial ela deixa de ser uma ameaça e ela se torna um multiplicador. Pensa que você vai usar a inteligência artificial para multiplicar o seu conhecimento e automaticamente significa o quê? Você vai colocar dinheiro no seu bolso. É basicamente isso que significa. Multiplica conhecimento, vende conhecimento. E isso pode se tornar dinheiro no seu bolso sem precisar da sua presença, né? De toda a sua operação. Isso faz muita diferença. Resumindo, é o quê? A máquina vai acelerar, mas quem vai definir a direção é você. Você é o tomador de decisão aqui. E é isso que você vai ser pago para fazer, para tomar decisões. E eu vejo isso muito claramente nos projetos que eu trabalho aqui. Uma das minhas clientes é advogada e a gente fez exatamente isso no projeto dela. Estamos fazendo, inclusive, ainda. A gente tirou ela do operacional
operacional. O que a gente fez aqui? A gente começou a criar assistentes virtuais, né? Assistentes com inteligência artificial para tirar ela do operacional total, tirar ela desses trabalhos repetitivos. Conduta de processo, que é sempre a mesma coisa, é uma minuta que tem sempre os mesmos modelos, ou a triagem do cliente, que faz sempre a mesma coisa, que você tem que entender lá quais são os dados, a demanda inicial dele, foi pego numa blitz, tá com um problema lá do artigo 165, né? Já tô até com os nomes aqui na cabeça, porque a gente tá literalmente programando robôs, né? Robôs assistentes, para que ela possa sair do operacional. E o que acontece? O que significa isso na prática? Ela sai do operacional, a gente libera o tempo dela para que ela possa rentabilizar mais o negócio dela e assumir projetos, assumir processos, assumir negócios que vai trazer muito mais lucratividade. O tempo dela maior significa mais rentabilidade, porque o que ela tinha que usar com processos operacionais, que ela tinha que ficar lá fazendo, perdia um tempão lá fazendo uma coisa, hoje ela pode usar fazendo uma negociação com o cliente, trabalhando uma prospecção, fazendo outra coisa que vai trabalhar muito melhor o tempo dela. Então, a energia dela, né, que é exatamente a parte prática que a gente falou aqui, a energia dela hoje está para tomadas de decisões. Inclusive, isso liberou para ela fazer um outro projeto num outro escritório que vai aumentar a rentabilidade aí dela uns 20% a mais, que para um advogado isso é bastante. Então, o que a gente fez aqui não foi competir com a inteligência artificial, mas sim usar a lógica a favor dela. E o ponto é, a IA não substitui o especialista que pensa, ela substitui o especialista que nunca estruturou o que pensa. Então vamos conectar todo esse conteúdo aqui. A IA já está na medicina, a IA já está no direito, a IA já está dentro das empresas, redesenhando toda a forma de trabalho, principalmente de força-tarefa. O conteúdo ficou básico e o comum perdeu o valor. A pergunta não é mais, a IA vai me substituir. A pergunta é, eu já transformei a minha experiência, o meu conhecimento em algo que a inteligência artificial não consegue copiar? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E se ainda não, o caminho é esse. Automatiza o operacional, preserva o julgamento, que é muito importante, isso vale muito, estrutura a sua experiência e transforma tudo isso em um método. E para você que ficou até aqui, eu preparei um presente para você. No link do primeiro comentário, eu vou disponibilizar um assistente virtual. Para quê? Para transformar suas ideias em produtos, métodos, metodologia. Então, se você é especialista e já está pensando, provavelmente você já chegou até aqui, você está querendo muito avançar aí na sua profissão ou transformar tudo isso em algo que possa te rentabilizar. Então, eu preparei um assistente que vai funcionar da seguinte forma: você vai clicar aqui no primeiro comentário e vai mandar para esse link a palavra meu assistente. Quando você mandar, você vai receber esse assistente virtual e nele você vai poder experimentar um pouco esse universo da inteligência artificial e já experimentar como que você avança com ela, já usa a seu favor. Então, como é que você vai funcionar, né? Como é que você vai usar ela? Você vai colocar suas ideias. Eu tenho uma ideia de um produto, meu conhecimento é XPTO, eu trabalho com isso. Você conta a sua historinha ali de uma maneira resumida, não precisa ser muito detalhada. Se for detalhada, melhor ainda. Mas se você quiser resumir e dizer quais são as suas ideias, o que você gostaria de fazer ou algumas ideias que você já teve, e pede aí para ela te ajudar a embalar isso ou trazer os seus primeiros produtos, que ela vai trazer exatamente o que você precisa. Um assistente que eu programei especialmente para especialistas que estão nessa fase de construir o seu projeto digital. Então, eu já te espero e eu espero que você goste muito. Já me conta depois nos comentários se isso fez a diferença para você. Espero lá.